Meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, a palavra que cura. Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem. Comigo e com a minha família está tudo bem, graças a Deus. E mais uma vez estou aqui para poder ensinar a palavra de Deus e também aprender juntamente com você. Nesta que é a penúltima aula do curso bíblico, né? A penúltima aula da matéria ceia e a penúltima aula do curso bíblico. Então, espero que você esteja aí com expectativa para receber mais da palavra do Senhor. Na aula anterior, nós falamos bastante sobre passagens do Velho Testamento para nos ajudar a compreender a ceia do Senhor. O Velho Testamento como uma sombra dos bens futuros. Então, a gente falou sobre o Velho Testamento, falando sobre a questão da criação, como Deus criou o homem livre de todo pecado, de toda maldição, mas que por sua desobediência consciente, o homem se tornou escravo do pecado e das maldições. Porém, Deus prometeu que enviaria um libertador para colocar a humanidade na condição que Adão e Eva perdeu. Vimos que para que esse libertador viesse, Deus fez uma aliança com um homem chamado Abrão, o qual o próprio Deus mudou o nome dele para Abraão, para que assim, a partir deste homem, surgisse o povo de Israel, tá? O povo de Israel, do qual viria o Messias. Essa família de Israel, esse povo da descendência de Abraão, Isaac e Jacó, que depois virou a nação de Israel, eles tinham uma promessa de Deus, além da promessa principal de que deles viria o Messias, o libertador de todo aquele que crê, mas eles também tinham uma promessa de que iriam tomar posse da terra de Canaã. Terra essa a qual eles viviam como peregrinos e forasteiros, mas que Deus tinha prometido a eles que num tempo da história eles iriam receber esse território como herança. Mas enquanto esse dia não chegasse, eles deveriam viver como peregrinos e forasteiros. Houve um período na história onde houve uma grande fome na terra, e durante esse período Deus permitiu que a família de Jacó vivesse na terra do Egito, com José lá governando e tal. Só que essa permissão foi até o tempo da crise. Quando a crise passasse, os israelitas deveriam voltar à terra de Canaã para viver lá como peregrinos. Mas infelizmente eles optaram pela desobediência e permaneceram na terra do Egito. E por causa disso veio consequência. Um faraó da geração seguinte escravizou o povo de Israel, e por 400 anos aquelas gerações, geração após geração, ficaram escravos, sofrendo, perderam a sua liberdade e se tornaram escravos. 400 anos se passaram, Deus enviou o Moisés, escolheu e enviou Moisés para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. O faraó não permitiu a ida deles, Deus foi enviando praga sobre a terra do Egito, num total de 10, onde na 10ª praga, os primeiros filhos, tanto dos egípcios como dos seus animais, morreram. E com esta praga, Deus feriu Faraó, o orgulho de Faraó, e Faraó permitiu assim que o povo de Israel saísse. Deus instituiu uma festa para que os judeus recordassem da sua libertação da escravidão egípcia, que foi a festa da Páscoa.
Então, resumidamente, foi isso que nós ensinamos na aula anterior. Então, hoje nós vamos estar dando continuidade, concluindo essa questão do Velho Testamento, da festa da Páscoa, para sim, de fato, entrarmos no assunto da ceia do Senhor. Mas não esquecendo que tudo isso que foi ensinado na aula anterior, que eu fiz agora um resumo, né? E o que eu ainda vou ensinar é muito importante para a gente compreender o que Jesus fez por nós, baseado nas tipologias do Velho Testamento. E também, consequentemente, entender o real propósito da ceia do Senhor, para que quando a gente celebrar, a gente celebre com consciência, tá bom? Então vamos fazer uma oração para podermos dar continuidade ao assunto. Feche seus olhos, curve sua cabeça e concorde comigo, por favor. Pai amado, Pai justo, Pai querido, em nome de Jesus eu te agradeço por mais uma aula abençoada. Peço ao Espírito Santo que o Senhor me ajude, me dê discernimento, me dê sabedoria, para que eu possa transmitir esses ensinamentos gloriosos do Senhor da forma mais simples e objetiva possível, e que aqueles irmãos e irmãs que estão assistindo desejosamente, que possam estar sendo edificados pelo Senhor, que possam estar sendo fortalecidos pelo Senhor, para que assim possam honrar o sacrifício que o Senhor Jesus proporcionou, né, realizou na cruz, proporcionando redenção, resgate, libertação para nós. E por valorizarmos cada vez mais esse sacrifício de Cristo, possamos comemorar a ceia do Senhor cada vez com mais alegria, cada vez com mais consciência. Então, Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para agir, desce aos nossos níveis e fala aos nossos corações. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo toda ação maligna que queira atrapalhar o bom fluir da palavra de Deus. No poderoso nome de Jesus eu repreendo. E eu te agradeço, Pai, Filho e Espírito Santo, por tudo. Amém. Glória a Deus. Então, nós concluímos, né, mostrando os dois motivos pelos quais Deus instituiu a Páscoa, a festa da Páscoa. O primeiro motivo nós explicamos com muitos detalhes na aula anterior. E o segundo motivo a gente só fez ler. Então eu vou ler novamente, mas vou explicar, né, trazer mais explicações a respeito. Então, o segundo motivo pelo qual Deus estabeleceu a festa da Páscoa para o povo de Israel, não para a igreja. A igreja celebra a Páscoa de forma figurada, ou seja, quando a gente anda em santidade, figuradamente estamos celebrando a Páscoa, né? Ou seja, cumprindo o símbolo da Páscoa. Agora, literalmente não, nós não celebramos a Páscoa, pelo menos não deveria, né, os cristãos, porque na verdade a festa que Deus estabeleceu para a igreja foi a ceia. Então, para os judeus, Deus instituiu a Páscoa com dois motivos. O primeiro explicamos, né, exaustivamente na aula anterior. O segundo motivo foi para que eles, né, os judeus, sempre lembrassem e comemorassem a libertação da escravidão do Egito. Deuteronômio, capítulo 16, vamos ver aqui, Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1, diz assim: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Então guarda a Páscoa, porque nessa ocasião, né, o Senhor te livrou, te tirou do Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 17. Êxodo 12, verso 17. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia por vossas gerações, por estatuto perpétuo. Amém? Então, por estatuto perpétuo, porque os tirei do Egito. Então, era um memorial da libertação que Deus proporcionou para Israel da escravidão do Egito. Então, a Páscoa ela tinha esse propósito.
de levar os judeus a recordar e agradecer a Deus e se alegrar, porque Deus proporcionou um grande livramento para os seus antepassados, um livramento da escravidão egípcia. Você pode ler também depois Êxodo capítulo 23, versículo 15 e capítulo 13, versículo 3. Vamos aí para o próximo slide. Observação. Não devemos confundir o sacrifício da Páscoa com os sacrifícios de animais que foram estabelecidos para cobrir o pecado no período da dispensação da lei, que era o sacrifício do dia da expiação, que está escrito em Levítico, capítulo 16, do versículo 1 até o 34, tá? O sacrifício que de fato cobria o pecado do povo de Israel era o sacrifício realizado em outra data, em outra festa, na festa do dia da expiação, né? Que está registrado em Levítico 16, do verso 1 ao 34. Então não devemos confundir. O sacrifício da Páscoa não cobria os pecados do povo de Israel. O sacrifício do dia da expiação, sim. Pois os cordeiros sacrificados na Páscoa eram unicamente simbólicos, enquanto que os sacrifícios do dia da expiação, além de tipificar o sacrifício de Jesus, ou seja, tipificar quer dizer representar, além de tipificar o sacrifício de Jesus, também cobriam a natureza pecaminosa das pessoas. Então, enquanto que no sacrifício do cordeiro na Páscoa trazia simplesmente a figura do sacrifício de Cristo, o sacrifício do dia da expiação trazia a figura do sacrifício de Cristo, mas cobria a natureza pecaminosa dos israelitas. Então, não misturemos as coisas, tá bom? Continuando aí. Veremos agora o que cada alimento comido na Páscoa lembra os israelitas. Ou seja, a Páscoa tinha como finalidade trazer à memória do israelita a libertação que os seus antepassados tiveram da escravidão do Egito. E essa recordação era trazida por meio dos alimentos que eles comiam. Lembre-se que nós falamos que eles comiam cordeiro assado, pães sem fermento, ou asmos ou ázimos, e ervas amargas. Então, cada uma dessas refeições, né, além de tipificar a obra de Cristo, mas também traziam lembranças da libertação do Egito. E nós vamos ver agora. Os cordeiros lembra o livramento da morte física que os primogênitos dos hebreus tiveram mediante o sacrifício dos cordeiros. Nós lemos na aula anterior, né? Êxodo capítulo 12, do 25 ao 27, onde ele mostra lá que na primeira Páscoa, o sangue dos cordeiros sacrificados foi passado nas vigas superiores e nas laterais das portas das casas dos judeus. E onde tinha o sangue, o destruidor, né, enviado por Deus, não entrou para matar o primogênito, tá? Então, quando eles comiam os cordeiros nas gerações seguintes, eles lembravam do livramento que os primogênitos tiveram por causa do sangue dos cordeiros. Próximo slide. Os pães asmos, ou sem fermento, lembra que a saída dos israelitas da terra do Egito foi muito rápida, logo após a morte dos primogênitos, a ponto de não ter dado tempo de levedar ou fermentar a massa dos seus pães, sendo por isso que a levaram não fermentada. Quando você vê, né, Êxodo capítulo 12, do versículo 29 ao 34, você vê que no momento que Faraó descobre que seu filho morreu, seu filho primogênito e todos os demais, né, primogênitos egípcios, e na madrugada mesmo ele manda chamar Moisés e Arão, e na madrugada mesmo ele manda o povo embora. Então os israelitas se organizaram muito rapidamente e saíram muito rapidamente. Naquela época, para fermentar o pão, as mulheres elas colocavam a massa pendurada como se fosse num varal,
e a fermentação natural acontecia, porque a gente vai explicar depois o que são fermentos, né? Muita gente sabe, mas outros não sabem o que são fermentos, né? O que são os fermentos. Então elas colocavam para fermentar, né, a massa. Mas como foi rápido, eles tiveram que sair ligeiro, então eles pegaram a massa sem fermentação. Leia isso depois em Êxodo capítulo 12, do versículo 29 ao 34. E eu quero ler a passagem de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 3. Deuteronômio 16, verso 3. Ele falando sobre a festa da Páscoa, né, recordando as ordenanças para o povo de Israel, diz assim: nela não comerás levedado, 7 dias nela comerás pães ázimos, pão de aflição, porquanto apressadamente saíste da terra do Egito, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito. Olha, veja, para que te lembres do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Então, saíste rápido, então coma pão levedado, ou não levedado, não fermentado, porque saístes rapidamente e te lembres disso. Então, justamente foi o que aconteceu. Ao sair rapidamente, eles não tiveram tempo de fermentar o pão, levaram a massa do pão não fermentada. Então, quando eles comiam os pães asmos, eles lembravam dessa libertação que foi muito rápida. E quando eles comiam as ervas amargas, eles lembravam os sofrimentos que os seus antepassados hebreus passaram como escravos no Egito, né? Êxodo 12, versículo 8, diz que eles deveriam comer ervas amargas. Êxodo capítulo 1, versículos 13 e 14, dizem: e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. Então, tornou a vida deles amarga. Então, quando eles comiam as ervas amargas, eles lembravam de que um dia eles tiveram uma vida amarga e sofrida. Para quê? Para que eles valorizassem a condição de bênção que Deus tinha colocado para eles. Então, cada alimento comido na festa da Páscoa trazia para o israelita uma recordação desse glorioso ato de Deus de ter os libertado da escravidão do Egito. Vamos aqui para o próximo slide. Jesus Cristo, o libertador de toda a humanidade. Após vários anos da libertação de Israel da escravidão egípcia, provavelmente 1500 anos depois, aproximadamente, o Senhor Jesus veio à terra como homem. Isso está escrito em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 7. Sofreu, morreu espiritualmente e fisicamente na cruz. Seu homem interior, ou seja, o seu espírito e alma, foi ao Seol Hades e ressuscitou espiritualmente e fisicamente para libertar os homens da escravidão do pecado, ou seja, justificá-los. Aleluia! Glória a Deus! Romanos capítulo 4, versículo 25. Vamos ver aqui. Romanos capítulo 4, versículo 25. O qual, né, se referindo a Jesus, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Então, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então, ele nos tornou justos. Ele nos libertou da escravidão do pecado. Romanos 5, versículo 1 diz:
Tendo sido, pois, justificados ou tornados justos pela fé, ou seja, porque cremos no que Jesus fez por nós, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículos 8 e 9. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, ou seja, pelo seu sacrifício, seremos por ele salvos da ira. Amém? Como ensinamos na matéria escatologia, né, de forma bem detalhada. Então, amados, ele nos justificou, né? Ele nos tornou justos, nos libertou da escravidão do pecado, como também é muito bem explicado em Romanos capítulo 6 todo, né, do versículo 1 ao versículo 23. Também Jesus nos libertou de todas as outras maldições contraídas por Adão e Eva. Gálatas capítulo 3, versículos 13 e 14, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, como está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Então ele nos abençoou se tornando maldito. 2 Coríntios 8, versículo 9, diz que assim a graça de Deus é manifesta, na qual Cristo, sendo rico, esse rico quer dizer abençoado em todas as áreas, como você aprendeu na matéria prosperidade bíblica. Então, Cristo, sendo rico, por amor de nós se fez pobre, para que, pela sua pobreza, nos tornássemos ricos. Ou seja, ele se tornou amaldiçoado para nos tornar abençoados, para nos libertar das maldições. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus Cristo por tudo. Vamos para o próximo slide. A semelhança entre a festa da Páscoa e a ceia do Senhor. Então vamos ver o paralelo entre essas duas festas. Assim como a festa da Páscoa foi estabelecida por Deus para que a nação de Israel se lembre por meio dos alimentos e comemore a libertação dos seus antepassados do Egito, assim também Deus, através de Jesus, ou seja, Deus Pai, né, através de Jesus, estabeleceu a ceia do Senhor para que a igreja se lembre, através dos elementos, o pão asmo e o suco de uva, e comemore sua libertação da natureza e da escravidão do pecado e de todas as enfermidades. Então, o paralelo é esse. Deus providenciou um grande livramento para o povo de Israel e estabeleceu uma festa para que eles sempre fossem gratos, lembrando dessa festa. E eles lembravam por meio dos alimentos que eles comiam. Uma libertação muitíssimo maior Deus providenciou para todo aquele que crê, independentemente de ser judeu ou gentil, que foi a libertação do pecado e das maldições por meio do sacrifício de Jesus Cristo. E para que a igreja lembre e permaneça sempre grata pela redenção, pela libertação do pecado, das maldições e do inferno, Deus estabeleceu a ceia, onde por meio do que nós comemos e bebemos na ceia, também a gente recorde, né, a libertação. Então esse é o paralelo, esta é a semelhança entre a festa da Páscoa e a ceia do Senhor. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículos 19 e 20. Diz assim: E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente,
tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é a nova aliança, ou o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Então veja que a gente não vai explicar o texto agora, porque a gente vai explicar mais na frente, mas a princípio veja que Jesus fala de lembrar dele. Então, ao comer o pão, ao beber do cálice, lembra-se do que Jesus fez, da libertação que ele proporcionou. Amém? Glória a Deus. E é sobre isso que nós vamos agora entrar em detalhes. No próximo slide. Capítulo 2. Os elementos da ceia do Senhor e suas tipificações. Ou seja, representações. Na ceia do Senhor, em 1 Coríntios 11, verso 20, Paulo a chama assim. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 20. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então, biblicamente, o nome é a ceia do Senhor. Pastor, é errado chamar Santa Ceia? Não, não é errado chamar Santa Ceia, porque é uma ceia santa. A palavra santo significa separado para Deus. Então, é uma ceia consagrada, separada para Deus. Então, não é errado chamá-la de Santa Ceia. Porém, biblicamente falando, o nome utilizado é a ceia do Senhor. Digo de novo, não é pecado chamar Santa Ceia, porque é uma ceia consagrada a Deus, separada para Ele. Ser santo é ser separado para Deus. Porém, a Bíblia chama de a ceia do Senhor, certo? Então, na ceia do Senhor, a igreja, ou seja, nós, os crentes da dispensação da graça, nos reunimos para comer pão asmo ou ázimo, não fermentado. Semelhante à Páscoa, que eles comiam pão sem fermento também. E beber suco de uva, o vinho não fermentado. Não fermentado. Pastor, mas eu conheço determinados crentes que eles celebram a ceia comendo pão francês, ou sei lá como é a região aí, alguns lugares chamam pão de sal, pão da padaria. Come o pão que se vende na padaria e toma vinho mesmo. É certo? Não, não é certo, porque é necessário que o pão não tenha fermento e é necessário que o suco seja sem fermento. O vinho é a fermentação do suco de uva. E a gente vai estar explicando por que, não pode se ter fermento na ceia do Senhor. Então, come-se pão asmo ou ázimo, não fermentado, e bebe-se suco de uva, o vinho não fermentado. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 15, e do versículo 17 ao 19, e capítulo 13, versículo 7, dentro do que queremos explicar, estes versículos ficam mais claros nas traduções NVI e King James atualizada, que é o quê? Esses textos mostram que durante a festa da Páscoa não se podia comer nada fermentado, nem comer, nem beber. Nós lemos, na verdade, esses textos na aula anterior. Então, no período de 7 dias da festa da Páscoa, os judeus não podiam nem comer, nem beber nada fermentado, certo? Em Mateus capítulo 26, do versículo 17 ao 19 e do versículo 26 ao 28, meditando nestes versículos de Êxodo e Mateus, entendemos que Jesus estabeleceu a ceia do Senhor no período da Páscoa. É só você ler o texto de Mateus 26, do 17 ao 19, que você vai ver que eles celebraram a Páscoa e em seguida Jesus instituiu a ceia do Senhor. Então foi no período da Páscoa que a ceia do Senhor foi instituída, tá? No qual, no período da Páscoa, não era permitido aos israelitas ingerirem algo fermentado.
sendo por isso que o pão não foi fermentado, e foi suco de uva que eles beberam, pois o vinho, né, que embebeda é suco de uva fermentado, tá? Então não teve como Jesus e os discípulos terem tomado vinho e terem comido pão fermentado, porque foi no período da Páscoa, tá? Digo de novo, eles comemoraram a Páscoa como judeus que eram e depois comemoraram a ceia como igreja que iriam se tornar. Então ali Jesus fez um ato profético mostrando a transição daqueles discípulos de deixar de ser Israel para se tornar igreja. Israel ainda celebrando a Páscoa, a igreja celebrando a ceia. Então não tinha como eles terem comido pão fermentado e vinho. Foi pão sem fermento e suco de uva que eles beberam, tá? Aí você pode dizer, sim, pastor, mas a primeira ceia tudo bem, mas por que é que hoje em dia a gente não pode comer pão fermentado e tomar vinho na ceia? A gente vai continuar explicando aqui e você vai entender por que esse padrão não foi apenas para a primeira ceia, mas é para todas as ceias que em seguida. A gente vai continuar vendo aí na apostila. Estudaremos agora as tipificações ou representações do pão asmo e do suco de uva na ceia do Senhor. Pão asmo, pão sem fermento, tipifica o corpo de Jesus. Isso você pode ver em 1 Coríntios 10, verso 16, parte B, Mateus capítulo 26, versículo 26, Marcos capítulo 14, versículo 22, Lucas capítulo 22, versículo 19. Então, o pão representa o corpo de Jesus, tá? O corpo dele que era saudável e sem pecado. Jesus não teve nenhuma enfermidade enquanto esteve na terra, né? Enquanto ele não recebeu as maldições, ele não adoeceu. O corpo dele era saudável e o corpo dele não tinha pecado. Ou seja, não tinha a inclinação pecaminosa em seu corpo. Então, o pão sem fermento representa o corpo de Jesus, saudável e sem pecado, o qual foi partido, ou seja, grandemente ferido, para receber todas as doenças da humanidade e dessa forma conceder cura e saúde divina a nós. Então, o corpo dele foi partido, ou seja, grandemente aberto, ferido grandemente. Em 1 Coríntios 11, eu vou estar lendo na tradução Almeida Corrigida Fiel, que é semelhante à tradução Revista e Corrigida de Almeida que a gente cita aí, que é uma tradução que para mim fica muito mais claro, esse versículo fica mais claro nessa versão. Vamos ver aí, 1 Coríntios 11, versículos 23 e 24. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, ele fala do corpo dele que foi partido, ou seja, que foi grandemente ferido por nós. Aleluia! E por que esse corpo perfeito de Jesus foi ferido? Isaías fala sobre isso. Ele profetizou sobre isso, né? Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, versículos 4 e 5. Ele profetizou o sacrifício de Jesus, né? Isaías viveu aproximadamente 700 anos antes disso acontecer. E Deus deu a ele a revelação, trazendo detalhes do que Jesus fez por nós na cruz. Glória a Deus pelo Senhor, né? O nosso Deus onisciente. E aí diz assim: verdadeiramente ele, esse ele é Jesus,
tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas ou pisaduras fomos sarados. Ô glória! Então, pelas feridas dele, nós fomos curados, porque em seu corpo ele levou as nossas dores e as nossas enfermidades. Pedro falou sobre isso na sua primeira carta. Está escrito aí, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Levando ele mesmo, Jesus, levando ele mesmo em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, ou seja, sobre a cruz, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fostes sarados. Então, pelas feridas de Jesus fomos sarados, Então, o corpo dele foi ferido para receber as nossas enfermidades. Quando nós comemos o pão asmo, nós estamos lembrando e comemorando a nossa libertação das enfermidades. Aleluia! Glória a Deus, irmãos. Então, mesmo que a gente ainda não usufrua em plenitude de cura e saúde para o nosso corpo, mas é uma realidade, uma realidade, um fato consumado na cruz, como você aprendeu na matéria cura e saúde divina. Então, quem crê primeiro para ver depois. Mesmo que você esteja doente, mas você e eu devemos crer, e agradecer a cura e a saúde que o Senhor já providenciou para nós, por meio do sacrifício de Jesus. E quando a gente come do pão, nós estamos nos recordando dessa libertação específica. Amém? Então a gente está sendo grato ao Senhor porque Ele nos libertou das enfermidades. Quanto mais crescermos na fé e no amor, mais usufruiremos dessa bênção. Aleluia! Vamos continuar aqui, próximo slide. Então, vimos que o pão representa o corpo de Jesus, o pão sem fermento, representa o corpo de Jesus saudável e sem pecado, que foi ferido, grandemente ferido, aberto. Isaías fala que Jesus ficou sem aparência humana. Um dos salmos messiânicos profetizou que podia-se ver quando Jesus estava na cruz, irmãos, podia-se ver até alguns ossos dele. Veja que coisa terrível. Jesus ficou dilacerado naquela cruz, tá? Um filme que mais se aproxima do estado de Jesus na cruz foi, antes da cruz e na cruz, é o filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson. Então, se você ainda não assistiu, eu recomendo você assistir esse filme. É o que mais se aproxima do que Jesus sofreu. Foi terrível o que ele passou, irmãos. E o seu corpo aberto recebeu nossas dores e enfermidades. Então, nós devemos ser gratos e crer cada dia mais que ele nos sarou, tá? Ao comer o pão, nós recordamos isso. Já o suco de uva, ou seja, o vinho não fermentado, tipifica o incorruptível sangue de Cristo. O incorruptível, ou seja, o perfeito sangue de Jesus. 1 Coríntios 10, versículo 16, parte A. Sangue esse que foi derramado para firmar a nova e eterna aliança a todos nós que o recebemos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Conforme diz Mateus capítulo 26, versículos 27 e 28, Marcos capítulo 14, versículos 23 e 24, Lucas capítulo 22, versículo 20 e 1 Coríntios 11, versículo 25. Então,
Eu quero ler Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículos 23 e 24. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, ou da Nova Aliança, que por muitos é derramado. Deixa eu abrir um parêntese rapidinho aqui. Pastor, Jesus não morreu por todos? Por que diz que ele derramou o seu sangue por muitos e não por todos? Porque ele se sacrificou por todos. Mas nem todos serão salvos, somente aqueles que receberem o que ele fez, tá? Então, no aspecto legal, ele morreu por todos, mas no aspecto de execução, foi por aqueles que receberem o que ele fez, tá? São aqueles que de fato receberão a salvação providenciada. Então ele derramou o sangue para firmar a nova aliança, e o suco de uva representa esse sangue que nos libertou, libertou o nosso espírito da natureza do pecado e colocou a natureza de Deus, a vida dele, a qual nos justificou, nos tornando justos. Então hoje nós temos a vida de Deus, por isso somos justos. Colossenses capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte, Colossenses capítulo 2, versículo 13, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então ele nos perdoou, nos dando a vida de Deus, a natureza de Deus. Essa nova natureza em nosso espírito nos tornou justos, irmãos. Aleluia! Glória a Deus! Romanos capítulo 3, do versículo 21 até o 26, diz assim, Romanos capítulo 3, do versículo 21 ao 26. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para propiciação ou para pagamento pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão ou pelo perdão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele, Deus, seja justo e justificador, ou seja, aquele que torna justo todo aquele que tem fé em Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, Jesus, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz foi o pagamento, não para que o pecado fosse coberto de nós, como eram mediante os sacrifícios feitos no dia da expiação, mas o pecado fosse arrancado de nosso espírito e fosse introduzido em nosso espírito a própria vida de Deus, a própria natureza de Deus, que nos tornou justos. Ser justo é uma questão de natureza espiritual, assim como ser pecador também é uma questão de natureza espiritual. Então, foi baseado no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz que nós fomos justificados, fomos livres da natureza do pecado, nos tornando assim justos. Nós bebemos o suco de uva para lembrarmos
e comemorarmos a nossa libertação da escravidão do pecado, ou seja, a nossa justificação. Então, o corpo de Jesus é tipificado pelo pão. Comemos o pão sem fermento para lembrarmos da libertação das maldições e de uma forma mais enfática, né, a libertação das doenças, das enfermidades. O suco de uva, ou seja, o vinho não fermentado, representa o sangue de Jesus, que nos traz à memória a nossa justificação, nos tornarmos filhos de Deus, santos, justos, salvos em Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Então é este o propósito da ceia, lembrarmos e comemorarmos o que Jesus fez por nós. E é uma ordenança, é uma ordem dele, assim como ele deixou a ordem do batismo nas águas. A diferença é que o batismo nas águas a gente só se batiza uma vez na vida. Já a ceia do Senhor, a gente pode e deve sempre celebrar, tá bom? Então vamos ver aqui algumas observações sobre os elementos da ceia do Senhor e suas tipificações no próximo slide. Primeira observação. Vamos falar sobre o que é fermento. Por que nós vamos falar? Porque com isso e com outras explicações, você vai entender por que não se pode ser pão fermentado e vinho na ceia do Senhor. Então, primeiramente, falaremos do fermento. Fermento são bactérias e fungos que mudam o estado original de alimentos e líquidos. Muitos já sabem, mas outros não. Fermento nada mais é do que bactéria. Fermento nada mais é do que fungos, ou seja, seres minúsculos e vivos que mudam o estado original de alimentos e líquidos. Ou seja, eles atuam no alimento e a atuação deles no alimento muda o seu estado original. Exemplos. É por causa do fermento que a massa do pão e do bolo fica maior. Então, é a ação das bactérias e fungos, né, do fermento, que faz com que o pão, a massa do pão e a massa do bolo fique maior. É também a ação das bactérias e fungos, ou seja, do fermento, que faz com que um suco de uva torne-se um vinho. E outros exemplos, mas a gente citou esses dois aí. Então, fermento são bactérias e fungos. Segunda observação, a palavra de Deus mostra que o fermento como uma tipificação ou uma representação da corrupção, mal, impureza, hipocrisia, falsa doutrina, enfim, tudo o que contamina e corrompe o ser humano. Então, o fermento na Bíblia, ele é usado como um símbolo de algo pecaminoso, de algo corrupto, de algo impuro. Ou seja, tudo aquilo que corrompe o ser humano, que tira o homem, o ser humano, da condição original que Deus o projetou, ser um imitador do Senhor. Então, tudo aquilo que leva a pessoa a não agir em conformidade com o projeto original de Deus é representado na Bíblia por fermento, né? Em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 e 8, na aula anterior nós lemos esse texto para mostrar que a igreja não celebra literalmente a Páscoa, mas a celebração da Páscoa para a igreja é a tipificação da sua vida em obediência por meio da justificação que Jesus providenciou para nós, baseada em seu sacrifício. E ele fala lá, e ele fala dos pães fermentados, ele fala do pecado e ele fala do pão sem fermento da bondade. Então ele já mostra uma diferença, mostrando que o pão asmo representa justiça e o pão fermentado representa pecado. Em Lucas capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte, vamos ver aqui. Lucas capítulo 12, versículo 1. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, pouquinha gente, né, para ouvir Jesus.
começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos, ou tomem cuidado, primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Então Jesus fala que os hipócritas, que os fariseus eram hipócritas, mentirosos, e ele alerta os seus discípulos para tomarem cuidado, para não imitarem esse mau exemplo deles de conduta, e ele chama a hipocrisia de fermento. Então é um símbolo de pecado. Também Mateus capítulo 16, versículos 6 a 12, onde Jesus fala da doutrina falsa ensinada pelos fariseus, ele chama de fermento. Em Gálatas capítulo 5, do versículo 2 ao 9, ele diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. E ele fala de falsa doutrina e de condutas erradas. Como também Marcos 8, versículo 15. Então, a palavra de Deus mostra o fermento como uma tipificação da corrupção, mal, impureza, hipocrisia, falsa doutrina, enfim, tudo o que contamina e corrompe o ser humano. Sendo por isso que o corpo de Jesus é tipificado pelo pão sem fermento e o sangue pelo suco de uva, tá certo? Porque se for pão com fermento, então na tipologia você está dizendo que o corpo de Jesus tinha pecado. E se é vinho, você está dizendo que o sangue de Jesus era corrompido pelo pecado. Eu não estou dizendo com isso que é errado comer coisas fermentadas, é o que vai dizer aí na apostila. Vê só, com esta afirmação, não estamos dizendo que comer qualquer coisa fermentada é pecado, mas simplesmente que na ceia do Senhor não devemos comer pão fermentado nem beber vinho, que é suco de uva fermentado. Ou seja, não é que comer pão é pecado, comer bolo é pecado, não é isso que a gente está dizendo. Mas a ceia, ela carrega um simbolismo. E o fermento é um símbolo de pecado e corrupção. Então, se na ceia eu estou simbolizando Cristo no pão e no cálice, não pode ser fermentado. Porque se for, então, na simbologia, eu estou colocando o corpo e o sangue de Jesus como algo corruptível. E não é verdade. Tanto o corpo de Jesus como o seu sangue eram sem corrupção do pecado, tá? O corpo de Jesus não era glorificado, só foi glorificado na ressurreição. Mas o corpo de Jesus, ele era semelhante ao corpo de Adão antes do pecado. Então, o corpo de Jesus, ele não tinha pecado, nem tampouco o seu sangue. Portanto, não é correto comer pão fermentado e beber vinho na ceia do Senhor, tá bom? Vamos ver aqui no próximo slide. Terceira observação. Em nenhuma passagem bíblica da primeira ceia, realizada por Jesus e seus discípulos, fala que eles tomaram vinho que embriaga, mas diz que eles beberam do cálice. 1 Coríntios 11, verso 25, Lucas 22, versículo 17. E do fruto da videira. Mateus 26, verso 29, Marcos 14, verso 25, Lucas 22, versículo 18, e eu quero ler Mateus 26, versículo 29. Mateus 26, versículo 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco no reino de meu Pai. Então, eu não vou falar dessa última parte do versículo agora, só no final da matéria, tá? Que é algo glorioso aqui. Mas eu quero focar nessa primeira parte que ele diz: não beberei deste fruto da vide. O fruto da videira é o suco de uva, meu irmão, é a uva que se espreme e faz o suco. Então, sabemos que o líquido tirado do fruto da videira não é vinho, é suco de uva. O vinho é depois que o suco de uva é fermentado, mas na hora que ele sai da videira e é espremido, é suco, não é vinho, tá?
Quarta observação. De acordo com 1 Coríntios 11, versículos 20 e 21, os irmãos de Corinto estavam comendo e bebendo na ceia do Senhor de forma desequilibrada, a ponto de alguns ficarem embriagados. Vamos ler aqui esse texto. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 20 e 21. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Aí muitas pessoas pegam esse texto e dizem, olha aqui que na ceia é vinho. Ninguém fica bêbado tomando suco de uva, só fica bêbado tomando vinho. Claro, verdade, mas vamos ver aí a explicação, tá? A gente não pode pegar um texto isolado e cancelar o contexto bíblico, né? Dentro de um contexto bíblico, nós estamos mostrando para você que o fermento ele tem uma simbologia de pecado, que na ceia, a primeira ceia foi celebrada no período da Páscoa, onde não se comia nem bebia nada fermentado. Vimos que Jesus fala que eles beberam do fruto da videira, ou seja, do suco de uva. Então a gente não pode descartar essas coisas, tá? Mas sim, está escrito realmente que alguns irmãos de Corinto ficavam embriagados. Mas vamos ver aí na apostila. A palavra grega traduzida por embriagar neste versículo tem tanto o significado de ficar bêbado, como também o significado de ficar totalmente farto ou totalmente satisfeito, tá? Em João, capítulo 2, versículo 10, a palavra grega traduzida por fartamente neste versículo é a mesma que foi traduzida por embriaga em 1 Coríntios 11, verso 21. Esse texto de João 2 é o milagre o milagre da transformação da água em vinho. Então, quando Jesus transforma a água em vinho, que eu particularmente creio que é suco de uva ali, tá? A palavra grega que traduzida por vinho também pode ser traduzida por suco de uva. E eu não creio que Jesus iria transformar a água em bebida alcoólica, tá? Eu particularmente não creio nisso. Então, mas mesmo que for, tá? Mas Jesus transformou a água em vinho ou suco de uva. As pessoas ingeriam, né? O mestre Sala bebe o vinho ou suco de uva e ele diz: todo mundo serve o melhor vinho no começo. E quando as pessoas estão fartas ou cheias, satisfeitas, se oferece o vinho inferior. Aí ele diz, vocês deixaram o melhor vinho para o final, né? Porque o que Jesus fez era muito superior, né? O milagre realizado por Jesus foi muito superior ao que eles estavam servindo às pessoas. O texto lá fala quando as pessoas estão satisfeitas, fartas. É a mesma palavra grega usada aqui nesse versículo de 1 Coríntios, que foi traduzida por embriagar. É feito a palavra em português, a palavra manga. A palavra manga no português, ela se refere tanto à manga de roupa como uma fruta. Então não tem nada a ver uma fruta com uma manga de camisa, tá? Mas a palavra é a mesma. Então, no grego, a mesma palavra que pode ser usada como embriagar, pode ser usada como estar cheio, farto, satisfeito, tá? Os tradutores, eles unanimemente entendiam que era vinho. Então, como eles entendiam que era vinho, que era servido na ceia, então eles traduziram por embriagar. Mas se eles tivessem essa revelação do fermento como uma tipificação do pecado, da Páscoa, tudo isso que eu te ensinei até aqui, então eles iriam entender que a palavra deveria ser melhor traduzida por estar farto. E é tanto que o próprio Paulo, quando ele termina de falar isso,
No versículo 22 ele repreende os irmãos e olha o que Paulo diz no verso 22. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Então, qual é a repreensão de Paulo? É que eles estavam deixando os irmãos mais necessitados com fome, porque muitos necessitados vinham para a igreja no dia da ceia para fazer uma refeição, porque naquele tempo a ceia se comia o pão e o suco de uva, mas eles serviam outros alimentos também, era um banquete que era realizado. E aqueles cristãos que tinham uma condição financeira baixa, eles aproveitavam essa ocasião para fazer uma refeição. E quando eles chegavam, que os outros já tinham comido e bebido tudo, eles ficavam com fome. Então a repreensão de Paulo é: vocês não têm casa para comer e beber, não? Por que vocês estão deixando esses com fome? Se realmente fosse embriagar, Paulo ia dizer: vocês não têm casa não para ficar bebo em casa? Não faz sentido. Então, não faz sentido. O correto, Paulo está na cabeça de Paulo está dizendo: olha, uns têm fome e outros estão abarrotados, cheios, muito satisfeitos. Vocês não têm casa para comer e se saciar em casa? E deixar os mais necessitados fazerem uma refeição melhor aqui? Então é esse o contexto da repreensão de Paulo. Então não faz sentido. Foi uma má tradução da palavra. A palavra pode ser traduzida como embriagar ou como ser farto. Como a palavra manga pode se referir à manga de camisa ou à fruta na nossa língua. Então foi uma falha de tradução dos tradutores que unanimemente entendiam que a ceia se utiliza vinho. E por isso interpretaram que a palavra correta ali seria traduzida embriagar. Mas na verdade é fartar-se. Era pão e suco de uva que eles estavam ingerindo ali, tá bom? Vamos para o próximo slide. E se você não entendeu essa parte, volta, assiste de novo. Ou outras partes, assiste novamente. Também qualquer dúvida você pode falar conosco, tá bom? Como na ceia do Senhor se bebe suco de uva, então entendemos que a tradução correta é: um tem fome e outro fica totalmente farto, ou seja, come demais. Foi essa a repreensão de Paulo, tá bom? Quinta observação: alguns dos nossos irmãos na fé tomam vinho fermentado na ceia do Senhor. Nós os respeitamos, porém, baseados na palavra de Deus, não cremos que isso é correto. Como também alguns irmãos comem pão fermentado também. Não está correto, tá bom? Sexta observação: fomos justificados pelo sangue de Jesus, ou seja, o seu sacrifício. E pelas Escrituras, ser justo é a capacidade espiritual recebida no novo nascimento de estar diante de Deus sem culpa e sem condenação, como se nunca tivéssemos pecado antes. Vê para aí, irmão, que coisa tremenda. Quando você pede perdão a Deus, diante de Deus, Deus olha para você, claro, se você pediu de todo o coração, tá? E se você já é nascido de novo, também. É bom explicar isso. Deus olha para você e diz: não tem nenhum pecado. Para mim não tem nenhum pecado. O sacrifício de Jesus foi o suficiente para não deletar, porque na deletação vai para a lixeira, né? Quem entende de computador sabe o que eu estou falando. E até celular também. Não, ele excluiu os nossos pecados, tá bom? Então isso é um privilégio, irmãos. Um privilégio que a gente precisa entender cada vez mais para andar cada vez mais em justiça e também para valorizarmos o que o Senhor fez por nós, tá bom? Próximo slide. Sétima observação. Na ceia do Senhor, nós lembramos e comemoramos o que Jesus já fez por nós. Nos sarou das enfermidades e nos justificou em nosso espírito. Porém, nós vamos tendo consciência destas bênçãos e usufruindo delas cada vez mais. Ou seja, é um processo. Conforme
vamos renovando nossas mentes. Ou seja, vamos crescendo no conhecimento, entendimento e prática da palavra, que vem por sermos ensinados pelo Espírito Santo. João 14:26, 1 Coríntios 2:12. Resultado de termos uma vida consagrada ao Senhor em relacionamento com Ele. Então, nós já somos justos, mas ainda pecamos. Nós já somos abençoados, mas ainda vem maldição para a vida da gente algumas vezes, incluindo doença. Por quê, pastor? Porque estamos num processo de renovação da alma. Pelo menos deve ser, né? Tem pessoas que é porque estão na prática consciente do pecado, mas outros não. É porque estão no crescimento na fé. Que você se enquadre nesse grupo, como eu estou, para a glória de Deus. Então, quanto mais a gente renova a mente pelos ensinamentos do Espírito Santo, mais nós praticamos a palavra e, consequentemente, usufruímos do que Jesus já fez e já conquistou para nós. E a ceia é um ato de fé. Nós estamos comemorando o que já somos, mesmo que ainda não usufruamos da sua plenitude. Amém? Nós já somos salvos e já somos abençoados. O Espírito Santo, ele vai nos ensinando conforme temos uma vida consagrada ao Senhor, relacionando-se com Ele. Nós temos uma vida consagrada ao Senhor quando temos o costume, ou seja, o hábito, não é uma coisa de vez em quando, mas é um estilo de vida, de praticarmos, considerando, também não é ler por ler, ouvir por ouvir, não, é considerando, atentando e valorizando os princípios de, próximo slide, congregar, ler a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra, falar alinhado à palavra, orar com o Espírito, que é orar em línguas, orar com o entendimento, interceder, que é orar em prol de outras pessoas, agradecer, louvar e adorar ao Senhor e jejuar. Esses princípios precisam fazer parte das nossas vidas. Quanto mais nos consagramos ao Senhor, mais somos tratados pelo Espírito Santo, nossa mente é renovada, mais praticamos o que já somos justos e mais usufruímos do que já temos, as bênçãos, incluindo saúde divina. Mesmo aí com pandemia, com seja lá o que for, nós podemos viver saudáveis, porque na cruz Jesus providenciou saúde divina e libertação do pecado para as nossas vidas. Amém? Espero que você tenha sido abençoado e abençoada com essa aula. Eu fui muito abençoado para a glória de Deus. Na próxima aula será a última aula dessa matéria e a última aula do curso bíblico Palavra que Cura. Aguardo você lá, em nome de Jesus. Fique na paz e não esqueça, Maranata, o Senhor Jesus está chegando.